Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso de Matemática Financeira. Nesse vídeo, nós vamos utilizar a calculadora financeira para calcular porcentagem. Nós já sabemos que tem, na realidade, duas principais perguntas que são feitas com relação à porcentagem. A primeira delas é: quanto é x% de y, por exemplo? Quanto é 14% de 32? Como é que eu faço para calcular 14% de 32? Essa é uma pergunta desse tipo: quanto é x% de y? Ou quanto é 23% de 83? A gente viu que esse tipo de pergunta basta multiplicar os números, ou seja, a resposta disso aqui é igual a 0,14 vezes 32. Eu vejo o vídeo na internet, né, a pessoa foi no regra de 3 para calcular isso. Professor de matemática. Bem, como é que você faz isso na calculadora? A calculadora ela é cheia de dengo. É uma calculadora para pessoas que não são matemáticos. É para administrador, contador, economista, pessoas em geral que mexem com finanças. Bem, então, tem duas formas. Você pode utilizar simplesmente a resposta à pergunta, que é basta multiplicar esse valor por esse. Então, se a gente fosse fazer, relembrando da expressão anterior, 0,14, eu quero achar 14% de 32. Então, vou fazer 0,14, 0,14, aí, Enter, 32, vezes dá 4,48, dá R$ 4,48. Agora, se você quiser, lembrando que a calculadora ela é cheia de dengo, tem um botão próprio para isso, que é esse botão aqui, ó, o botão de porcentagem. Então, para calcular 14% de 32, o que a gente vai fazer? Você aperta primeiro o primeiro número que você quer, que você tem, e depois o que você quer calcular a porcentagem. Eu quero achar 14% de 32, eu coloco 32, Enter, e agora 14%, deu 4,48. Aqui tem uma vantagem. Por exemplo, digamos que o produto aumentou, era R$ 32,00 e aumentou 14%. Então agora eu teria que somar 32 com 14%. Então, aqui na calculadora, você acabou de calcular 14% de 32. Então, se eu apertar a tecla mais, aí ele vai dar 32 mais 14%. Vou fazer outro exemplo. Digamos que uma grandeza, o preço da gasolina está 5,80, 5,79. 5,79 já é o preço da gasolina. Então, vou colocar na memória. E eu quero saber se ela aumentar 12%, para quanto é que ela vai. Bem, a gente já sabe que aumentar 12%, basta multiplicar por 1,12. Né? Então você pode fazer sem usar o botão, 5,79, Enter, e 1,12 vezes, então vai para 6,48. Se você quiser usar o botão, e eu prefiro que todo mundo faça dessa maneira também, porque depois você vai dar esse curso para outras pessoas, né, para alguém que trabalha em banco, ou vai dar esse curso para outra situação, é bom saber como utilizar esse botão. Então a gasolina é 5,79, aí Enter, aumentar 12%, 12%. Então 12% de 5,79 deu 79 centavos. Agora aperta o botão mais para poder somar, dá 6,48. Se por algum acaso, está aqui o 5,79, eu quero agora dar um desconto de 12%. Então o que você vai fazer? 5,79, aí calculo 12%, e agora aperto menos, deu R$ 5,10. Esse botão aqui, ó, X com Y, ele troca os registradores, está 5,10. Se eu apertar aqui, ele vai voltar para o 6,48, que era o anterior. Ele fica voltando. Vamos lá fazer mais um exemplo. Vamos dar um desconto de 12% em algo que custa R$ 97,00. Então, tem duas formas de fazer. Uma coisa que é R$ 97,00, você vai dar um desconto de 12%, ela vai passar a custar 88%. Então, você pode fazer apenas 97, Enter, ponto 88 vezes. É assim que a gente da matemática faz. No entanto, você vai fazer também utilizando a calculadora. Então, vamos lá, 97, Enter, eu quero dar um desconto de 12%. Então, 12%, e agora eu vou fazer, como é o desconto, eu vou subtrair 85 e 37.
Então, esse é o primeiro botão que trabalha com porcentagem. Ele simplesmente responde à pergunta: quanto é X% de Y? O outro tipo de pergunta associada à porcentagem é: X é quanto por cento de Y? Nas exposições que eu disse que é simplesmente um problema de divisão. Por exemplo, 13 é quanto por cento de 43? 13 é quanto por cento de 43? Como é que a gente responde essa pergunta? Então, enquanto o outro é um problema de multiplicação, esse aqui é simplesmente um problema de divisão. É só fazer 13 dividido por 43 e multiplicar por 100%. Então, essa é uma das maneiras que a gente faz, né? Sem usar o botão apropriado para isso, nós vamos fazer, quer saber quanto é que é? 13 é quantos por cento de 43? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro coloca o maior valor, o que você quer perguntar de quanto 13 é quanto por cento esse valor, então 43, enter. E agora 13, agora é esse aqui, ó. É o terceiro botão aqui de porcentagem. Está dizendo 13 é quanto por cento do total? 43. Aí quando a gente apertar o botão, 13 dá 30,23% de 43. Ou seja, a resposta deu 30,23%. Observe se eu fizer essa divisão 13 por 43 vezes 100, dá esse mesmo valor. Vamos fazer. 13, enter, 43 dividido 100 vezes 30,23 coincidem nos dois valores. Então, como se responde a pergunta? X é quanto por cento de Y? Faz X dividido por Y, multiplica por 100. Como foi na calculadora? Vai utilizar esse terceiro botão aqui, o botão porcentagem total. Vamos fazer mais um exemplo. 45 14 é quanto por cento de 45? Então, 45, enter, 14, aperta o botão. 31,11%. 17 é quanto por cento de 80? Então, primeiro você coloca 80, enter. Agora, 17 é quanto por cento de 80? 21,25%. Então, o primeiro botão responde a pergunta: quanto é X% de Y? E o terceiro botão, que é porcentagem, esse aqui é o porcentagem normal. O terceiro botão, o porcentagem aqui do total, é a porcentagem do total. Ele vai responder a pergunta: X é quanto por cento de Y? E o botão do meio aqui, esse delta, porcentagem, é exatamente a variação. Quanto variou de um valor para outro em termos percentuais. Vamos pegar um exemplo que a gente sabe. Do 4 para o 5, vamos fazer aqui. De 4 para 5, quanto foi a variação percentual? Uma grandeza que era 4. Depois de um período, passou a valer 5. Um período. Quanto é que foi a variação percentual? Bem, variou do 4 para o 5, variou 1 unidade. Então, variou, a gente já falou sobre isso também, quando falou sobre o projeto, você vai fazer a variação, 5 menos 4, e dividir pelo valor original. 5 menos 4 dá 1, dá 1 sobre 4, 100 dividido por 4 dá 25, então dá 25%. Essa aqui a gente teve um pouco mais de conta. Na calculadora, você vai fazer de uma vez só, vai colocar os valores. Vamos lá, 4 e 5. Quanto é que foi a variação? 25%. Primeiro coloca o valor original, depois o valor após o período, e depois você vai calcular a porcentagem. Mais uma vez, vamos fazer um outro exemplo. Vamos pegar mais uma vez o preço da gasolina. O preço da gasolina hoje é R$ 5,09. Vamos supor que depois de um mês, de um período, ela passa a custar R$ 6,21. Quanto é que foi a variação percentual? Como é que a gente faz? Primeiro apagar aqui a tela. Era 5,69, o primeiro valor, e passou a ser 6,21. Então, 6,21
E agora eu vou apertar a tecla variação percentual. Deu 7,25%. Então, se a gasolina era 5,79 e depois de um período passou a ser 6,21, a variação percentual, vou colocar o mesmo símbolo da calculadora, é igual a 7,25%. Então, esses são os 3 botões para os quais você tem o dengo da calculadora. Você simplesmente aperta o botão e faz a conta. Lembre-se que a gente pode sempre fazer essas contas muito rapidamente sem usar esses botões. Né? Como eu falei, para o primeiro, que é esse aqui, basta multiplicar. Botão de porcentagem. Para a porcentagem total, basta dividir. E o terceiro, você tem que fazer a diferença e depois dividir pelo primeiro valor. Então, esses são os 3 botões que mexem com porcentagem na calculadora financeira. Obrigado por ter assistido e no próximo vídeo vamos falar sobre os botões financeiros. Até a próxima exposição.